Agora vamos continuar no Evangelho de Marcos, capítulo de número 15, que agora eu vou falar sobre a inveja dos sacerdotes e a ordem da crucificação. Aqui no Evangelho de Marcos, capítulo de número 15, vai ser aonde que Pilatos vai perguntar ao povo quem eles queriam que soltasse, porque naquela época tinha a tradição de uma festa escolherem entre duas pessoas para serem soltas. E o povo que decidia. E os sacerdotes, por inveja, eles queriam que Jesus fosse condenado à morte e que o outro fosse solto. E por que aconteceu isso? Eu vou ler aqui o texto e, consequentemente, ao longo do ensino, vou explicando o motivo. Porque também Jesus foi condenado à morte ainda pelo seu próprio povo. E detalhe, Jesus não falou uma única palavra para Pilatos. Que Pilatos queria saber o porquê Jesus estava sendo condenado. Ou seja, até mesmo Pilatos sabia que Jesus não tinha culpa. Mas, por inveja dos sacerdotes, Jesus foi crucificado. Então eu vou ler aqui, Evangelho de Marcos, capítulo de número 15, do versículo 1 ao versículo 15. E logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes, com os anciões, os escribas e todos os sinédrios tiveram conselho. Então, ligando Jesus, o levaram, entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: Tu és rei dos judeus? E ele respondeu: Disse-lhe, tu o dizes. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: Nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa, costumavam soltar-lhes um preso, qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, que preso com outros amonitadores tinham num montim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizessem como sempre lhes tinha feito. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: Que queres que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos respondeu-lhe, disse outra vez: Que quereis, pois, que faça daquele a quem chamas rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: Crucifique-o! Mas Pilatos lhe disse: Mas que mal fez? E eles cada vez clamavam mais: Crucifique-o! Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás e, açoitando Jesus, o entregou para ser crucificado. Ou seja,
aqui veio aquela palavra do profeta Isaías, que dizia: como ovelha muda foi levado ao matadouro. Por quê? Pilatos interrogou, Jesus não disse nada. Pilatos disse: você é o rei dos judeus? Jesus disse: tu que diz? E mesmo a multidão ensinando cada coisa contra Jesus, Jesus não falou nada. Então se cumpriu-se a profecia do profeta Isaías. Agora, continuando aqui, ainda no Evangelho de Marcos, capítulo de número 15,